Fala galera, estamos aqui com mais um Papo Quadrinheiro para falar hoje de 1776, uma série onde os Vingadores voltam, né, ao passado, né, no momento ali da independência dos Estados Unidos, né, a Revolução Americana, para salvar justamente a Revolução Americana, salvar os Estados Unidos, etc. Uma série que saiu no final aí de 2025, acho que começo de 2026, tá? Tem a última, né? Então é isso, acabou de sair aí nos Estados Unidos, né, para comemorar 250, esse ano, né, 250 anos de Revolução Americana com Trump na presidência. Olha que país abençoado por Que Deus. maravilha. É um país, É, é o realmente. excepcionalismo americano, né? É isso aí, velho. É, eles Então, são excepcionais até na merda, né, realmente. excepcional é uma palavra que define, né, esses excepcionais. E bom, enfim. E para falar dessa belíssima HQ, estou eu aqui, Bruno Andreotti, Nerd Bunny, e como sempre, um picareta psíquico, Maurício Zanoli. É We The People aí, vamos lá, vamos lá. Então, né? Bom, então, né, a HQ é do Michael Straczynski, né, que vocês conhecem aí, né, principalmente, o último, né, acho que as coisas mais interessantes que eu lembro, que ele tem uma fase legal com Homem-Aranha, ele fez aquele Superman Terra 1, que era, né, a Terra 1 era o que, digamos assim, foi o universo absoluto que deu errado, né, que eles tentaram É, fazer essa exato. linha, ou que deu certo por muito pouco tempo, vai, na melhor das Vai. hipóteses. Então o roteiro é dele, né, os desenhos são do Ron Lim, que eu lembro que a gente falou bastante dele no Marvel 2099, né, que ele faz Uhum. ali os desenhos, que a gente fez os X-Men, e do Sean Damon Hill, né, são os dois desenhistas, né, e então, deixa eu ler aqui a sinopse, permite isso dar uma travada aqui, porque eu vou fazer a tradução automática, né? Uma calamidade ocorre quando uma força misteriosa ousa tocar nas teias sagradas da história, né? Capitão América e seu formidável time de heróis da Marvel tem que entrar em ação. A missão garantir, né, salvaguardar a fundação dos Estados Unidos, né? O destino da nação está, né, na balança da revolução. E esses heróis então vão ter que aí, né, eles voltam no tempo para garantir então que a história aconteça da maneira que a gente conhece. Então tem aí Marvel 1776 que vai então, né? E aí, gente, não tem como, né, essa HQ não ser ufanista, né? Então vocês imaginam, Não tem, né, que, não tem. porra, é assim, é o nascimento, né? Assim, a coisa aqui, né, assim, enfim, né, das coisas que eles mais se orgulham ali, né, de todo o processo ali da Revolução Americana, porque isso é muito curioso, né? A gente tem, quando a gente fala de revoluções burguesas, né, e fica muito na Revolução Francesa. Então, né, a gente tem, pelo menos aqui no Brasil, uma tradição de você dar muito valor, né, para a Revolução Francesa, né? Mas você, né, essa Revolução Americana, não a independência dos Estados Unidos, ela ocorreu antes, né? É, E antes mesmo você teve aquela a Revolução Gloriosa, né, Inglaterra e tal, mas são outra parada, né? Mas enfim, só para pontuar aqui, a gente, né, se fala muito do processo revolucionário francês, né, do quanto ali da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, também da mulher e da cidadã, e tal, mas fala-se bem menos, né, da Revolução Americana por N questões, né, assim, desde a influência da historiografia francesa no Brasil, até mesmo aquela questão da gente ter uma birra histórica com os Estados Unidos, né? Então, tem isso também, é. a Mas, gente tem mas, de. não, mas lembrando que nos Estados Unidos eles só falam da Revolução Americana, não falam de absolutamente mais nada, né? Porque eles Então não tudo bem, sabem também qualquer outra tem. coisa, né? Então, também Eles tem não isso. sabem nem no mapa onde é que fica a França, o Brasil, não sabem. Uhum, Então, exatamente, né? é, É isso, então são cinco edições, né, que a gente vê essa história. Então, e aí, Maurício, o que você tem para comentar? assim, é aquela coisa, né? Então, viagem no tempo, aí tem aquelas tentativas de regrar a viagem no tempo, que são sempre problemáticas. Você sempre tem que dar uma Então, explicação, sempre né? tem que dar uma explicação, porque senão fica um pouco qualquer coisa, né? Uhum. E aí, basicamente, a Morgan Le Fay, né? A Morgan, irmã do Merlin,
que aparece na história para mudar a história americana o Doutor Estranho, então, convoca os Vingadores, né? Os Vingadores, quer dizer, digamos, um petit comitê ali de Vingadores que tem o Capitão América, o Homem de Ferro, o Hulk e o Homem-Aranha, basicamente é isso. E eles voltam, então, no tempo, sabendo que tem lá regras, né? Então, assim, eles tem toda uma discussão, não, mas o tempo, coisas assim, em geral, não são mudáveis, porque são pontos, né, fixos no tempo e tal. Então, mesmo que mude alguma coisa, não vai mudar nada. Ele fala, não, mas é que a Morgana, ela viveu naquela época, então ela tem uma outra pegada, então pode ser que ela, né, Não, cause problema pra ele gente fala que assim, exilar, quando tal. eles viajam, eles não conseguem mudar porque eles estão de fora do tempo. Mas como ela é É, imortal, e ela pertence exato. àquele tempo também, então teoricamente ela poderia, né, mudar as coisas ali e eles não, né? Mas, e também, veja, não dá muita explicação de por que ela quer fazer isso, assim. Tipo, por que você Não, foda-se? Onde ela não. acordou, falou, vou. É porque ela não queria que os Ah, Vingadores é verdade, é existissem, verdade. Não, né? E ela achou que os Vingadores só não, existiriam se os não, Estados mas é Unidos isso. Não, existissem, que também não, é mas é meio, isso meio mesmo, assim, mas a forçado. HQ é exatamente isso. A HQ É, fala né? exatamente isso, né? Fala assim, tem alguma coisa, né, que diz que eles só existem. Bom, faz todo sentido também. Várias, não só os Vingadores, uma caralhada de coisa não ia acontecer, né? Se não tivesse independência dos Estados Unidos. Mas assim, é, sim, tem uma, né, eles estariam ligados ali à história dos Estados Unidos, essa questão, né, de fato, é isso aí. Ele dá essa desculpa, né? O próprio Doutor Estranho, né, que ele não viaja, na verdade, o Benjamin Franklin consegue ali pelo Camillus, né, que é outro mago ali, ele consegue me projetar, então o Benjamin Franklin pede ajuda ali pro Doutor Estranho, o Doutor Estranho chama, então, né, porque também são eles, ninguém sabe, mas chama essa galera ali e fala, então vocês vão viajar no tempo e tal, eu não vou, porque eu tenho que inventar qualquer desculpa, porque não pode ir, né, e aí mantém a Clea, né, a Maga Suprema lá da Dimensão Sombria, e mantam ela que vai ser a parte mágica, é isso. A primeira edição, basicamente, eles voltam ali para né, para 1776 e o Capitão América e o Homem-Aranha são capturados ali, achando que eles são espiões estrangeiros. Essa é a primeira edição. Aí tem aquelas coisas que a gente, assim, tem algumas coisas, tipo, colocaram a Clea, que é a tal da Maga Suprema da Dimensão Sombria, porque a vilã é uma mulher, né? Então tem que ter uma outra mulher para bater na mulher vilã, para não ter aquela coisa do homem, de algum daqueles homens ali dos Vingadores baterem na mulher. Então vai ser mulher contra mulher, e é de fato essa batalha entre as duas, né? De poderes mágicos contra poderes mágicos. E aí, enquanto isso, os Vingadores então criam lá um plano de se dividir. O Capitão América vai falar com o pessoal que estava na Filadélfia, escrevendo a Constituição e tal. O Capitão América e o Homem-Aranha vão tentar falar com as forças a favor da Revolução Americana, né? E o Hulk vai tentar minar as forças dos que seriam pró-império, né? Dos ingleses e dos americanos, obviamente, que ficaram do lado das forças a favor do Império Britânico, né? E aí, então, essa divisão faz eles se separarem e tal, mas eles têm lá, se comunicam por rádio e tal. E aí vão começando a aparecer alguns personagens históricos, né? Já apareceu o Benjamin Franklin, que é o que dá o pontapé inicial, mas vão aparecendo alguns personagens históricos, até personagens que eles resgatam, que não são tão conhecidos, né? Então, por exemplo, o Peter Salem, que é um personagem histórico, que era um homem negro que lutou, né? E que, né? Então, assim, não é uma coisa tão conhecida porque, exatamente, era um homem negro e aí ele foi meio que apagado da história, mas aqui eles estão fazendo um resgate histórico e tal. Então tem esse esforço, né, de fazer algum resgate, de trazer algumas coisas que em geral A gente ficam descobre apagadas. que o Capitão América é um profundo conhecedor da história dos Estados Unidos, né? Então,
Não, então, mas tem um Exato, exato. ponto agora que você lembrou dessa história, né? Que é isso, né? Tem vários momentos aí que também é isso. É o momento que o Peter Parker para, porque assim, meio que para a história pro Capitão América comentar desse cara, né? E eu acho interessante, porque assim, na primeira edição, né, Uhum. o Banner ele comenta, ele fala assim, mas ele fala assim, não, mas por que assim, que direito a gente, assim, ele começa a ele faz questionamento, fala assim, olha, mas por que a gente tem que impedir, né? O que tem de tão ruim, né, se os Estados Unidos permanecessem? É, E e se não se não tiver a tiver? E aí Revolução ele comenta, Americana, né? Que, e aí qual que não, e seria o aí ele problema, comenta e dá um exatamente? exemplo assim, por exemplo, o Império Britânico aboliu a escravidão muito antes dos Estados Unidos, né? Esse exemplo, eu falei assim, então, né? Aí Exato. os caras meio que falam assim, né? Meio que olha pra ver uma caraca, mano, que porra é essa? Tá falando, né? Tipo, como assim? Aí não, só quero ver por de outra perspectiva, tal, porque essa é uma questão mesmo, né? Do tipo assim, tá, porque o que a gente fez de tão bom, né? Digamos, é isso que ele tá falando assim, né? O que a gente fez de tão bom? E aí, Uhum. nesse momento, né? O Capitão ele tá falando assim, olha, ele lutou ali, tanto é que o Peter Parker pensou, mas por que eles lutaram? Porque veja, ocorreu a independência, não se aboliu a escravidão, né? Ou seja, e aí, essa galera que lutou pela independência, claro, Sim. uns foram libertos, outros não, tá? É uma questão. Outra questão, né, que estão ali, e aí é importante você colocar, né, assim, assim olha, as pessoas também lutaram aqui, né, embora tenha sido mantido na origem Uhum. é, Não tenham exatamente. sido We the libertas people, depois, man, né? assim, É, não todo mundo, elas né? lutaram. Vai devagar, é um problema, O devagar ID. tudo. Porque, né, os pais fundadores ali, todos escravocratas, né? Com toda essa parada histórica, né? Quando você fala assim, iluminismo, todos são Exato. iguais, todos Uhum. são nacionais, até a página 2, né? Porque não é todo mundo, né? Mas o que é interessante, né, é que assim, a luta também foi travada nesse solo, né? Por exemplo, os ideais da Revolução Francesa iluminaram a Revolução Haitiana. Então, assim, mas é interessante porque, assim, ainda que pese que tem, né, que a gente pensa, putz, né, que negócio hipócrita do caramba, tal, mas é interessante aqui mesmo essas mesmas lutas, né, daquele período foram animadas por essas ideias que vem do iluminismo, né, e que elas, né, elas não foram, né, colocadas em prática para toda a população. Nos Estados Unidos, no caso, né, isso também é interessante, porque aquela coisa, né, o sonho americano, né, todo mundo quer o sonho americano, não é que né, as lutas pelos direitos civis, né, que aconteceram na década de 70, a questão não é assim, a gente não quer fazer parte, não, assim, a luta é sempre assim, nós também temos direitos a tudo isso, e esse direito nos foi negado, né? Então isso que é interessante, assim, Sim. a luta é travada nesse terreno, né? Então esse momento aí é um momento também deles reafirmarem essas coisas também. E vamos lembrar, né? Assim, isso aí está sendo escrito e publicado no momento assim de absoluto dissenso, né? Da nação por conta ali do não só né, assim, da eleição do Trump, né? É. Os movimentos populares contra o Trump Uhum. têm como lema a coisa dos 100 reis, né? No Kings, né? Que é exatamente a mesma, quer dizer, de alguma forma ressoa, né, com a Revolução Americana, porque eles estavam querendo se libertar né, de serem vassalos de um rei de um outro país, né? E de um outro lugar. Então eles queriam independência, eles queriam não ter reis, né? E eles querem então montar também um sistema democrático, um outro tipo de sistema político, tal. Então, de fato, faz assim, é muito interessante ver essa história aqui e o que eles estão tentando trazer, né? Os aspectos que eles estão tentando trazer, exatamente nesse momento histórico em que eles estão se confrontando lá internamente com essa ideia de um poder absoluto, ou de uma pessoa que está tentando se colocar num Uhum. lugar de ter o poder absoluto lá nos Estados Unidos. Então outro ponto também que o pessoal comentou, né, é que assim, por que não, assim, todos os heróis que voltam são brancos, né? É, Porque preguiça do Straczynski de lidar com isso de uma maneira, né, mais, mais né, assim, diversa, sei lá. é,
Porque assim, aí né, eu vi da galera discutindo lá, assim, por que não bota o Pantera Negra? Eu falei assim, aí pensei, né, que eu Não, também não Pantera discuto mais Negra nem online que, americano pensei, mas também fica assim, beleza, Pantera Negra acho que tem nada a ver. Mas por que não botaram o Luke Cage, por É, exemplo? é, Né, é, poderia, né? Ou a Tempestade, sei lá também, né, não sei. sim. E aí isso colocaria outras questões ali pro Straczynski também trabalhar, porque aquilo, né, houve, né, escolhas ali que ele fala, não quero mexer, né, não vou fazer Não quero isso, mexer tranquilo. nesse assunto que é um espinheiro. Cara, assim, não, vou botar o Capitão América dando uma palestra aqui pro Peter Parker e vai ser isso e acabou, né? É. Enfim, tem esses aspectos aí que a gente passou pela edição batida lá, queria retomar. Então, e aí, bom, avançando, tem lá então a edição 3, que a gente fica sabendo então que a Morgana tá trazendo uns monstros, tipo uns demônios gigantes tal, para ajudar as tropas a favor do Império Britânico né, e massacrar então os revolucionários. E aí o Hulk então, né, que tá ali espionando tal, informa todo mundo que isso está rolando. E aí fica a tentativa do Capitão América, o Homem-Aranha e do Homem de Ferro de convencer tanto os generais, as tropas e os pais fundadores lá na Filadélfia que eles precisavam já ou bater em retirada ou se preparar melhor, porque a batalha que eles estavam considerando que ia acontecer 2, 3 dias depois já estava para começar naquele momento com esses reforços todos e tal. Então tem toda uma idas e vindas aí nessa tentativa de convencimento, e a edição termina com o início dessa batalha e os heróis ali, principalmente o Homem-Aranha, tentando impedir que as pessoas morram, né? E aí isso é falado várias vezes durante a história, mas aqui especialmente, porque aí a Clea dá tipo usando os poderes mágicos dela, ela dá uma condição dos heróis ali verem quem que seriam as pessoas que morreriam nessa batalha, né? Então elas aparecem com uma cara meio de caveira, assim, né? Já como se fosse um indicativo de que aquela pessoa vai morrer naquela batalha. E o Homem-Aranha fica abismado de ver a quantidade de pessoas, né? Quantas pessoas morreram, né? Depois, mais pra frente, também tem um diálogo entre o Homem de Ferro e o Benjamin Franklin, falando também sobre a quantidade de mortos, né? E que era, assim, realmente foi altíssimo o número de baixas, né? Portanto, foi extremamente sangrenta essa revolução, né? E isso é uma coisa que eles reforçam várias vezes. Fala como as pessoas deram a vida pela construção desse país e tal, né? Então esse é um dos valores que eles estão aqui reforçando, né? A ideia de que as pessoas de fato deram a vida, muitas pessoas deram a vida para fundar esse país e tal. E aí no fim da terceira edição, na virada para a quarta, o Homem-Aranha é baleado, né? Nessa batalha, salvando a vida de uma pessoa específica, e depois na quarta edição, a gente vai descobrir que essa pessoa é um parente dele, né? Que ele, então é um parente dele que seria lá o avô do Benjamin, do tio Ben, né? Então ele talvez entende por que ele se jogou na frente da bala e tal. Mas obviamente que isso sem grandes consequências, porque depois a Clea vai lá e salva a vida dele, né? Porque se o Peter Parker tá lá, das duas uma, né? Ou ele se jogar na frente foi inútil, porque ele não ia o cara não ia morrer, ou a gente tá diante daquele famoso Bootstrap Paradox, né? Que é quando você, né, assim, você mesmo causa mudança que você quer evitar. No caso, né, ele tem que voltar no tempo para impedir que o antepassado morra para que ele possa nascer, né? É o paradoxo. Mas na edição 3 ainda, né, tem um momento também, né, que o Nick Rogers também, né, tá dando palestrinha lá, e ali comenta, né, faz a crítica, né, aos pais fundadores, que eles eram imperfeitos, que eles eram escravistas, né, que eles, enfim, né, comenta ali os defeitos, mas que isso não anularia, né, apesar das suas falhas, né, de fato, né, assim, é isso que ele ressalta, né, apesar das falhas, tudo, querendo ou não, você cunhou, né, a questão, ali o modo, né, o que
que tem de interessante nos Estados Unidos e tal é a invenção mesmo assim, uma democracia representativa, Uhum. né? E não é assim, né? Porque a gente chama de democracia hoje, mas o que a gente tem como democracia hoje, pouco ou nada tem a ver com o que era na Grécia Antiga, Sim. né? Então, ele, né, toda essa noção de freios e contrapeito, tudo que o Trump tá querendo Destruir. destruir, né? Agora com o aval, assim, as pessoas votaram, né? Uhum. Agora, mas, né, assim, votaram mais, né, nele agora do que No primeiro mandato. na outra vez, né? Então, assim, tudo que ele quer destruir é o que não, que eles criaram ali. Que é a questão da representação, que é a questão, né, de você ali ter uma garantia de direitos. Pô, assim, tá na Declaração de Independência, eles falam assim, você tem direito à rebelião, porque Sim. o governo tem que garantir a felicidade. Se não garante, é legítimo. Por isso também que dá margem para todas essas doideiras que a gente tá vendo. Né? Exatamente. Mas, né, assim, essa que é Exatamente. mais era, né, ninguém imaginava que assim, o jeito que que essas ideias iam ser pervertidas, É. né? Mas tá lá, se o governo não garante sua felicidade, você tem que Você pode ir contra é o direito governo, né? exatamente, é direito do povo né, fazer rebelião, tal, porque, né, todos os homens têm certas garantias individuais, tal, não sei o quê. E aí você vai ter todos os problemas que é assim, ok, você tem ali para, né, para uma parcela da população, mas você não tem, por exemplo, para os escravizados, né? Exato. E aí Exato. a luta vai ser em cima desse terreno comum. Isso que é interessante, né? O que eu já citei no podcast, ali, a Monk lá, no livro dele, ele comenta, ele fala assim, olha, esses ideais, eles foram tanto preservados e cumpridos, quanto não, né? Então a história dos Estados Unidos é isso, justamente, é a história dessa luta né, para esses ideais alcançarem toda a população, e a história disso sendo ora né, conseguido, ora não. Né? Então, né, você tanto a história digamos assim, tanto a história da realização desses ideais, quanto a história da traição desses ideais. Então, bom, aí depois na sequência, então, no quinto episódio, tem todo, gasta mó tempão com a Morgana prendendo o Hulk e envelhecendo ele, e aí ele conseguindo escapar, e aí, tipo, é uma enrolação. Essa edição acho que é a que enrola mais. E aí no final aparece mais monstros e mais não sei o que e tal, e dobra a aposta e tal, né? Porque assim, a edição 4 e parte, assim, tirando aquele finalzinho ali da edição 5, assim, assim, aí vira, né, vira porradaria de super-herói. É porradaria, né? E aí no final, aí depois da porradaria lá que fica, no final tem aquele discurso ali Do Capitão América. do Steve Rogers, que ele fala, bom, vocês têm que fazer isso, tal, né, meio que dando... né, fazendo o que o Capitão faz de melhor, que é fazer aqueles discursos motivacionais, falando, vocês têm que fazer isso, tal, não sei o quê. Aí eu pensei tudo, pensei assim no final, assim, pô, o cara fez assim, pra que vai combinar com o quê? Qual é a eleição do Trump? Ó, parabéns, hein? Se o cara contasse o que aconteceu, os caras falaram assim, não vamos fazer essa porra. Tá todo mundo errado aqui. Exato. Ou então eles tinham colocado algumas cláusulas na Constituição que impedissem a ideia de que um presidente poderia ter poderes absolutos. Né? Porque isso tá mas lá, se for um né? cara de se for um cara de topete de laranja, não vale. Se for laranja, o cara tá fora. Né? É foda. Então é isso. Aí termina exatamente, quer dizer, aí no fim, depois da batalha vencida, né? Da Morgana assim, anulada, né? Magicamente e tal. Tá tudo, então restaurou-se a ordem e tal. E aí o Capitão América vai fazer um discurso ali para os pais fundadores na Filadélfia, né? E ele, no dia 4 de julho, exatamente no dia da assinatura da Constituição, né? Da declaração ali e tal, então ele vai lá e faz um discurso, esse discurso ufanista, né? E assim, falando dos valores, né? E óbvio, assim, de alguma forma isso também é uma crítica ou é
não chamaria de crítica, mas é tipo uma tá fazendo coro com esses movimentos anti-Trump, né? Então, assim, esse discurso e os valores e tal, tá falando assim, olha, a gente, isso aqui que é os Estados Unidos, isso que está acontecendo agora, ele não está dizendo exatamente nessas palavras, mas está no subtexto, né? Isso que está acontecendo agora não é os Estados Unidos. Os Estados Unidos é isso aqui que eu estou falando, é isso aqui que vocês estão fazendo, e, portanto, a gente tem que lutar contra essa tirania que está acontecendo agora aqui, né? No 2026, aqui, no momento em que esses quadrinhos estão chegando no público, né? Então tem esse subtexto. Não é tão direto assim, mas tá lá, né? Mas o problema é que esses malucos, cara, dizem, não dá, assim, tá? Esse que é o problema, assim, todo mundo acha que da história da invasão do Capitólio e tal, cara, é isso, assim, esses malucos acreditam que Eles achavam que eles eram É, os verdadeiros é, defensores dos valores você não lembra? Tinha os Sim, malucos sim. fantasiados do Capitão América, Capitão América e Sim. Justiceiro, né? Que aparecia pra caralho né? É. Inclusive fiz até um artigo sobre isso junto com um amigo Fernando, né? É isso, galera. Análise assim, olha, você tem N personagens, por que é o Capitão América, por que é o Justiceiro, né? Então você tem isso, assim, que não adianta, assim, eu falo assim, quando você vai mobilizando o imaginário heróico, né? Você tá num nível que é anterior a tudo isso. Então, assim, por isso que fica meio que assim, você vê qualquer coisa que você queira ver, né? São os aspectos heróicos da coisa, eles são mobilizados pelos dois lados. Então você pode se ver ali como um defensor da democracia, tanto apoiando a invasão quanto defendendo, assim, é muito louco isso, né? Mas é isso, né? Então, assim, realmente assim, é muito sutil, né? Essa crítica ali, tão sutil que é isso, assim, não vai pegar ninguém, né? Porque o maluco que, assim, porque qualquer um que você fala assim, pô, meio assim, quem é pró-Trump vai ler e fala assim, pô, é isso mesmo, aí, ó, meu tupetudo tá lá, não sei o quê. E quem é contra. O cara que tá defendendo a liberdade é o Trump. Fala, agora sim, agora está, né, fazendo tudo isso que os pais fundadores queriam, e quem é contra vai falar assim, não, realmente é pro certo ser contra, olha só. Então, no fundo, vai parando. Basicamente. É isso aí. Bom, e tem aí, fora isso, tem inconsistências históricas no quadrinho. Tem essa parte, claro, né? A maior, né, que a gente estava até comentando assim, de todas as, assim, pequenas imprecisões, tal, sempre tem, né? Ali. Mas é o ponto do Benjamin Franklin naquele período, né? Ele não tá lá né, nos Estados Unidos, né? Isso, assim, isso não é um fato obscuro, isso é amplamente conhecido, né? Então, assim, não é que o cara, né? Porque, nessa linha do tempo ele está nos Estados Unidos. Na realidade, o Benjamin Franklin ele estava desde o final de 1776, ele já estava negociando ali, ele estava na França, né? Então, assim, aí tudo óbvio, daí só mais gritante, mas é isso, assim, isso não é exatamente um segredo, né? Assim, ao contrário, é um fato amplamente conhecido, então, de maneira que isso não é um erro do Straczynski, não, assim, digamos assim, se é um erro, é um erro intencional, na melhor das hipóteses, assim, não é um erro, é uma escolha. Sim. E ele sabia daquilo, não é que assim, o cara não sabia da informação e fez, não, ele sabia da informação, mas simplesmente ignorou e falou, não, eu vou colocar aqui porque eu quero colocar, né? Porque talvez não quisesse lidar com essa, ele podia ter desdobrado essa história para a França, se ele quisesse, né? Como ele também poderia ter pegado o Luke Cage, desdobrado também, enfim, né? A sensação que eu tenho também é que o final da história é um pouco abrupto, né? E faltou, não sei se, né? Não sei assim, se ele viu ou que ele não tinha fôlego para uma sexta edição, né? Porque ele também, né, assim, acho que não, que em geral essas séries também são em 6 ou 12 edições, né? É estranho ser assim. Exatamente, isso também me chamou a atenção, né? Normalmente são 6 edições, né? Para você fechar tal no arco. Então, assim, o que aconteceu? A Marvel já tinha fechado 5, aí teria que dar uma encurtada, ou não tinha fôlego para fazer uma sexta edição, porque vamos combinar, a quarta já é toda arrastada, né? Então talvez o cara simplesmente isso, não tivesse fôlego, não quis trabalhar esses outros aspectos, é uma hipótese, né? Mas é isso, assim, acho que a maior é
né, essa e o resto são pequenas coisas, tal, que, assim, bem obscuras, tal, então, mas essa é a mais interessante, mas como eu falei, eu acho que essa vale a pena comentar, porque você, não se trata de um erro do extrasenso, mas de uma escolha, mas pode reclamar da escolha, mas é uma Uhum. escolha, né? Né. Mas assim, considerando que é uma edição, quer dizer, uma minissérie de comemoração dos 250 anos, né, da Revolução Americana, num momento em que eles estão politicamente bastante ativos, debatendo e com, né, e com uma questão mesmo para resolver dentro do país, porque de fato está meio insustentável a situação já e precisa ter uma solução, né? Eles têm uma eleição chegando em novembro, que vai ser bastante definidora desse cenário. Então tá todo mundo engajado e sai então essa minissérie da Marvel comemorando, mas que assim, considerando todo esse cenário, eu achei bastante fraca, bastante assim, Hum, protocolar, meio burocrática, sim. assim, né? Ela não é ousada a ponto de entrar no debate político de fato que está acontecendo, mas também não é, assim, nem a arte e nem essa coisa que você acabou de comentar, quer dizer, esse apressamento do final, essas 2 edições finais que é mais porradaria do que qualquer outra coisa, esse dedicar só 2 páginas para o discurso do Capitão América ali no final, só para dar uma certa sensação de ufanismo, né, e mesmo a arte também, quer dizer, eu acho que também ficou bem a desejar, eu não gostei, eu achei muito muito feita meio às pressas, assim. Então, assim, uma pena, né? Porque essas datas também acontecem só de tempos em tempos e os contextos históricos como esse que a gente está vivendo, graças a Deus, também não acontece toda semana, porque senão a gente também não aguentava, né? Mas assim, era um momento interessante de fazer um negócio mais, sei lá, mais complexo, né, que pudesse atingir um público que pudesse causar algum tipo de polêmica, né, e gerar um debate. Não, no fim, assim, é um arroz com feijão bem É. qualquer coisa, É, assim, então, né. e lembrando, né, agora você tá lá, agora eu lembrei, né, por exemplo, dos tracinhos que é dele, né, aquela do Homem-Aranha do 11 de setembro, né, e é dele Sim, também, assim, lógico, assim, o que que é interessante naquela HQ é que eu acho os tracinhos bastante limitados, assim, né, os fãs sim, assim, também os não fãs do gosto muito. Babylon 5 que me perdoem e tal, deve ter sido a melhor coisa que ele fez na Ele vida fez na tal. vida. Nunca gostei muito, mas enfim, né? Tem gente que gosta do Babylon 5 tal, mas assim, acho que foi a melhor coisa mesmo que ele fez. Mas assim, não acho nada demais assim, na coisa dele. Aquela história da Homem-Aranha, ainda que tem o mérito ali de ter sido feita no calor do momento e tal, não gosto nada a ver. Tá? É uma história também, se a Uhum, gente olha um pouco mais friamente, esquece, né? Ou pelo menos tenta limpar essa, assim, tenta ver só a história e tal. Qualquer coisa também, né? Tem uns negócios nada a ver. Né? O Doom chorando. uhum. O Doom chorando só se ele estivesse pensando por que eu não É, pensei é, nisso antes. Não faz nenhum é. sentido, né? Você acha que o Doom ia chorar porque É, bateu? não Porra, faz, pelo não amor de faz. Deus. O Doom ia chorar porque Não, bateu não. o Laviana, não ia, né? Mas enfim, mas tem esse mérito, né, de ter sido feito ali no calor do momento, né? Pô, no mês seguinte e tal, naquela porra, naquela toda como, né? Comoção toda e tal. Talvez, né? Talvez por De isso, fato. né? Tenham chamado ele aí pra fazer, né? A, ele fez também, né? Quando deu uma comemoração, quando comemorou-se lá o Ground Zero tal, e toda aquilo, uma comemoração que ele fez uma história também, Sim. né? Meio que para uma, assim, no futuro, né? Homem-Aranha, as batalhas, não lembro direito agora, eu até fiz um texto, mas agora não lembro da história, mas ele ia chamar, tal, talvez por isso tenham chamado ele para fazer a 1776, mas assim, de fato é qualquer coisa mesmo, né? É, é. É muito ruim. Assim, assim, no fim das contas é isso. A Marvel tá. A gente tá. Toda vez que a gente vai falar da Marvel aqui, a gente tá falando mal, né? A gente tem Então, alguma eu coisa boa da lutei Marvel. contra toda. Eu tentei te É, convencer. Eu falei, mano, vamos fazer o trator. Você lembra, é legal, que vale a pena. Eu falei, não, vamos fazer o trator. não, acho que. Mas a gente tem que falar. Bom, essa. Mas essa HQ, assim, considerando o contexto histórico que a gente tinha que falar, não tem jeito. É, sei lá, mas eu também pensei que ia ser um pouco mais interessante, né? A coisa. É. Bom, se, ó, vou dar umas indicações aqui, se vocês quiserem saber mais.
sobre esse momento histórico que essa HQ retrata, eh, em séries de TV, né, que são produções interessantes e que tem, né, obviamente são produzidas por americanos, então tem um fanismo ali, mas tem os contrapontos, é interessante também. Então, por exemplo, tem uma série que está na Apple TV que chama Franklin, que conta exatamente esse período em que o Benjamin Franklin passou na França, tentando conseguir os recursos, dinheiro, armamentos, tal, para ajudar, né, para alimentar ali a Revolução Americana que estava perdendo força, não tinha condições ali de se manter, né? Então é muito interessante, é uma temporada só, chama Franklin, quem faz o papel do Benjamin Franklin é o Michael Douglas, ele está excelente no papel, é muito bem feito. Tem uma série mais antiga que é da HBO, que está na HBO, que é o John Adams, que ganhou todos os prêmios, é o Paul Giamatti que faz o papel do John Adams, na época ganhou todos os prêmios. Essa série, se eu não me engano, deixa eu achar o ano, é de 2008, ela é bem antiga já, mas é excelente também, a reconstrução de época e tal, e aparece todos os personagens lá, né, os pais fundadores, todos, e o John Adams é um cara que foi para a França, encontrou o Benjamin Franklin lá, depois voltou para os Estados Unidos. Então é interessante também essa série, porque apresenta bastante desse contexto. E por último, o musical que está na Disney, que chama Hamilton, que é a história do Alexander Hamilton, que foi um pai fundador importante, porque é o cara que desenhou lá todo o sistema financeiro do estado desse novo país que estava nascendo, mas que não era muito conhecido, não era muito falado, não era um cara muito... assim, na história americana não era muito aventada a história do cara e tal, mas a partir do musical, assim, houve uma procura maior para conhecer a história dele, e aí hoje ele é um cara que é reconhecido assim, muito facilmente pelos americanos, né? Reconhece ele como um dos pais fundadores, o que antes não acontecia muito. Mas é excelente esse musical, muito bem produzido, muito interessante. Então também mais uma dica aí. Todas qualquer uma das coisas que eu falei são infinitamente melhores que essa série da Marvel. Com certeza. Enfim, é isso, galera. Acho que esse é uma HQ. Talvez valha pela curiosidade, né? Que você lá, de repente você tem uma curiosidade de ver como eles. Sei lá, porque é sempre interessante, eu acho, ver essas apropriações e releituras do passado, né? Então, acho que essa é a parte interessante, né? Não mais pra gente, né? Quem é historiador, quem gosta de história, é isso. Menos deve ficar detectando ali as imprecisões históricas, porque elas acontecem e tal, e tudo bem, né? Não é um documentário, mesmo se fosse, né? Tem as liberdades artísticas ali, mas é isso. Assim. Então, claro, tem uma dimensão. Então, como eu falei, essa coisa aí do Benjamin Franklin é a que mais fica nítida. Então, é meio que não dá para perdoar, né? Digamos assim. Mas o que tem de legal é justamente ver esses usos do passado, como que eles lembram, como que eles querem lembrar, como que eles releem nesse momento, né? Então, essa é sempre a parte interessante, né? Porque tem uma dimensão que ela até, assim, né? Quando você vai ver um filme assim, né? É uma dimensão da crítica, falando assim, a dizer o que está certo e o que está errado, né? O que está historicamente acurado, o que está historicamente errado, né? Isso é um nível, mas um outro nível que é mais interessante é justamente você entender, né, como que esse passado está sendo representado e por que ele está sendo representado. Então, o que a gente está comentando, que no momento em que né, você tem uma nação dividida, é interessante você fazer uma coisa que é isso que o Capitão América faz no final. Ele está meio que apelando para a união e meio que para esses ideais que foram fundadores ali da nação, né? Ao mesmo tempo que a gente está vendo uma briga, né, por ver, assim, não é só uma briga por esses ideais, mas para ver quem que tá a interpretação correta, digamos assim, né, desses ideais. Certo, Então, né? desse ponto de vista, né, é interessante a gente entender, né, assim, aí as imprecisões históricas ficam em segundo plano. O que é interessante é isso, é o que você recorta, como você reinterpreta, né, nos dias de hoje, né, como que você se apropria do passado, claro, fazendo uma leitura que não tem nenhuma, digamos assim, não tem uma fidelidade, né, ou obrigação de ser fiel
a história, né? O que você também não precisa, por exemplo, ficar igual, né? Assim, por exemplo, eu lembro que quando saiu o filme do Napoleão, do Ridley Scott, né? Ah, ixi, É, sim. então, teve muita polêmica, por quê, né? Porque todo mundo foi com uma puta expectativa, né? O filme tem vários, assim, muitas imprecisões, muitas polêmicas, assim, não tem nada, assim, né? Você, pô, Napoleão Bonaparte é um cara, assim, assim, você tem quilo, assim, sem ter milhares, talvez milhões de livros aí publicados sobre, né, essa figura histórica, e o filme não, assim, não bate com nenhum, né? Exato. E aí, não, mas o foda foi que numa entrevista, né, foi perguntado assim, olha, mas é, né, assim, por quê, né, assim, né, da onde você tirou essa história? Como assim? Aí a resposta pior possível, ele falou assim, não, mas ninguém tava lá para ver também, então eu dei Puts. fiz a minha É. versão. Porra, aí não dá Nossa. também, né, meu querido? Não, aí, você entendeu? Assim, ele podia ter saído dessa de N É, formas, verdade. de N formas. Essa foi, acho que, A assim, pior de todas escolha, as né? que. A pior escolha. A pior escolha, não, ninguém tava lá pra ver. Mas, pô, não tem documento histórico, não tem nada, não tem pesquisa, não tem nada. Ninguém tava assim, não tem pesquisa, eu posso falar o que eu quiser. Mas, pô, é, É, mano. pô. Meu dado, meu Deus. Bom, acho que é sobre isso. Tem mais alguma coisa pra comentar? Não, 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 é isso então se vocês quiserem mergulhar na história dos Estados Unidos, pode até ler esse HQ, mas assista todas as séries que eu falei, vai ler o livro, é mais interessante. Mas, é isso, eu acho que tudo isso que o Bruno falou muito muito importante, e, a gente sempre tem que ler as coisas que a gente tá, né, que a gente curte, né, ler no sentido de entender, né, interpretar, porque pode ser uma série, pode ser um filme, pode ser, mas a gente vai ler aquilo de forma sempre contextualizando, entendendo que aquilo são decisões, que as pessoas fizeram escolhas, essas escolhas têm motivações, né? E isso é muito importante, não é assim, achei uma merda, achei bom, achei. Não. Você pode até gostar, não gostar, mas para além do seu gostar e não gostar, o que, que tem ali que, né, que, quais são as escolhas ali, por que dessas escolhas, e isso é interessante por quê, e não é interessante por quê também, assim vai. É. Não, é isso que eu tô falando. Assim, claro que a gente sempre faz isso. Claro, a gente tem coisa que a gente gosta, tem coisa que a gente acha uma merda, e tudo é verdade. Mas se você também fizer assim, a ideia é sempre trazer alguma coisa a mais, né? Além disso, né? É, Não você fica igual naqueles canais que pensa, então, essa historinha é assim, essa historinha é assada, que acontece não sei o quê. Assim, é legal, mas tem que, né? Tem sempre que fazer um esforço para ir um pouco além, né? Independentemente se você gostar ou não gostar da história, que faz parte eu só, também. eu só trago a história que o Bruno não gosta aqui para ele ler. Ele só, A gente tá com, estamos com o dedo podre para escolher a história. Do podre, tá ruim, podre, podre, tá podre. ruim. Foi do Silverhawks, né, o episódio passado, É, agora esse aí disso, meu Deus. Mas essa eu tentei. Eu tentei convencer o Maurício até o último segundo, não deixa, não, beleza, vamos fazer aqui. Eu já tinha essa intuição, que ia ser uma bosta. Né? Aí eu abro mas assim, vai ficar agora vai ficar aquela expectativa para saber se no próximo episódio a gente vai conseguir quebrar essa maldição. Pode ser, hein? pode Vamos lá. ser, pode ser. Então, ajude aí a gente a quebrar essa maldição. Deixa aí o seu no Dá umas comentário. dicas aí também, o que É, que vocês querem que a gente leia. assim, porque assim, se deixar com a gente é isso, é dedo podre, é uma pior que a outra, tá difícil também. Mas enfim, deixa aí seu comentário se você tá no Spotify, se você tá no YouTube, nos siga, curta, ali, siga no Spotify, inscreva no nosso canal, dê joinha, enfim, compartilhe isso no grupo do WhatsApp, enfim, faça o que você puder para nos ajudar aí a divulgar, né, o Papo Quadrinheiro, né, também nos siga no Instagram, @quadrinheiros, também temos no Threads, @quadrinheiros, no Facebook, Quadrinheiros também, e também, claro, sempre quadrinheiros.com. Faz tempo que a gente não publica texto lá, né? A gente tá mais com podcast, faz vira e mexe, tá alguma coisa ali de texto para vocês, certo? Então é isso aí, galera. Até o próximo Papo Padrinho.
Critical Role.